pessoal, professora Patrícia. Hoje nós vamos falar sobre meiose. Então, nós estamos continuando a aula da semana passada, onde nós falamos de divisão celular. Entretanto, nós estávamos conversando sobre mitose, né? Hoje nós iremos dar o foco para a meiose. Então, o objetivo de hoje é compreender a meiose, compreender as suas etapas e entender que a meiose é um processo de divisão celular que tem o objetivo de formar gametas, tá bom? Esse é o objetivo da meiose. Então, é importante a gente pensar, por que será que a gente parece tanto com os nossos pais, né? É óbvio que a gente já viu lá no fundamental que ocorre a fecundação, onde tem-se o encontro de gametas feminino e masculino, né? E nesses gametas a gente tem lá 50% do material genético do pai e 50% do material genético da mãe, né? Isso nos faz ter aí a semelhança com nossa mãe 50% e a semelhança com o nosso pai, né? Então, essa mistura de material genético forma aí quem nós somos. E tudo isso é possível graças à meiose. Então, a formação do espermatozoide e do ovócito, que é o gameta feminino, o ovócito secundário, é possível graças à meiose, né? Isso falando de gameta animal. Nós temos também os gametas, por exemplo, das plantas. É importante a gente discernir, né, diferenciar célula haploide, vou tirar aqui a câmera, de célula diploide. Essas que eu sublinhei, ó, célula haploide de célula diploide. O que vem a ser uma célula haploide? Percebam na diferença do desenho. Aqui na primeira célula eu tenho apenas um cromossomo, vamos dizer que esse seja o cromossomo número 1. Aqui na célula 2, eu tenho dois cromossomos do tipo número 1. Olha só, meus cromossomos estão duplicados. Vamos continuar. Na célula número 1, eu tenho um cromossomo do tipo 2. Na célula número 2, eu tenho dois cromossomos do tipo 2. Eles estão duplicados. Observem que na célula haploide nós temos apenas um conjunto de cromossomos e na célula diploide nós temos dois conjuntos de cromossomos, um que veio do seu pai e outro que veio da sua mãe. Então, o cromossomo lá, cromossomo 1, tipo 1 lá, nós temos 23 cromossomos. Cromossomo 1 lá, você tem na célula diploide o cromossomo 1 que veio do seu pai e você tem o cromossomo 1 que veio da sua mãe. É uma célula diploide. Quem são as células diploides? São todas as células do seu corpo, exceto as células que formam os gametas, que nós chamamos de células germinativas. Então, as células diploides, nós chamamos elas de células somáticas, olha lá. São todas as células do seu corpo, célula da sua pele, célula do seu coração, célula do seu fígado, todos os órgãos, exceto as células que dão origem aos gametas. As células que dão origem aos gametas são as células germinativas e elas são haploides, ou seja, elas têm apenas um conjunto de cromossomos, elas têm metade do número de cromossomos, né? Elas não têm o número total, os cromossomos não estão duplicados, igual lá na célula diploide que mostrei para vocês, onde você tem uma cópia do pai e uma cópia da mãe, tá bom? É interessante saber isso, porque na meiose a gente vai o tempo todo falar sobre diploide e haploide. Então, na meiose, nós teremos a ocorrência de dois eventos, vamos dizer que duas divisões, tá? A meiose ela é formada pela meiose 1 e pela meiose 2, são duas divisões que ocorrem. Então, inicialmente, nós temos uma célula 2N. O que é 2N? Ela é diploide. Você tem um cromossomo que você herdou do pai e um cromossomo que herdou da mãe. Tá bom.
Então, na meiose, a gente inicia, lá nas suas células germinativas vai ocorrer a meiose. O início da meiose ocorre em células diploides, tá? Células que têm 2 cromossomozinhos, né? De cada par, né? Igual eu falei lá, tem o cromossomo 1, cromossomo 2, então você tem ele aos pares. Aí a meiose começa então com células diploides. Na meiose 1, eu terei a separação desses cromossomos aqui iguaizinhos. Você percebe que eu tenho 2 vermelhos? Na meiose 1, veja só, eu separei os vermelhos, eu tenho agora eles separados. Olha aqui no desenho. Ficou um vermelho numa célula, outro vermelho em outra célula. O mesmo acontece para o azulzinho. Ó, o cromossomo azul, um foi para uma célula, outro foi para outra célula. Então, perceba que na meiose 1, nós reduzimos o número de cromossomos da célula mãe. Então, se a célula mãe inicialmente era 2N, as células filhas se tornaram N, porque eu reduzi na metade os cromossomos. Eu separei eles. Então, a meiose 1 é uma divisão reducional, nós já falamos sobre isso. Reducional porque reduziu na metade o número de cromossomos. Já a meiose 2, ela é igualzinha à mitose que vocês viram, praticamente igual. O que acontece? Nós teremos a conservação do número de cromossomos. Eu não posso diminuir mais, não. Então, agora eu vou conservar. Então, se as minhas células eram N, elas continuarão sendo N, ó, aqui embaixo. Todas as 4 células que vai originar vão ser N. Por que origina 4? Porque como eu tive a formação de 2 novas células na meiose 1, essas 2 novas células vão se dividir. Se tem 2 se dividindo, essas 2 viram 4. Então, na meiose, nós temos uma célula 2N se dividindo em 4. No final, né? Então, lembra, na meiose sempre você terá uma virando 4. Na mitose, não. Na mitose era uma virando 2, né? Então, é isso que acontece. O objetivo da meiose é sempre gerar gametas e esporos. O que são esporos? É uma estrutura do vegetal, tá? Vocês vão estudar, ou já estudaram isso com a professora Cássia, tá? E o esporo, ele participa lá do ciclo reprodutivo da planta, tá bom? Tem também esporos em fungos, tá? Mas aqui nesse caso, nós iremos utilizar aí a meiose para formar, então, as estruturas reprodutivas dos seres vivos. Né? Nós não, né? Todos os seres vivos vão fazer a meiose para isso. Continuando, é o que eu já expliquei e o que eu quero reforçar. Então, ó, na meiose 1, o que eu havia falado, nós tínhamos células 2N, certo? Essas células 2N tinham 2 cromossomos, lembram? De cada tipo. Esses cromossomos foram divididos para 2 novas células, tá aqui, ó, 2 novas células, na meiose 1. Então, na meiose 1, eu tive uma redução, é reducional, tive uma redução no número de cromossomos, tá? Então, se eu tinha uma célula 2N, ela passou a ser N. Então, eu formei 2 células N. Agora, na meiose 2, eu não posso mais dividir. Eu tenho que conservar o número de cromossomos. Eu digo, eu não posso dividir o número de cromossomos, né? Eu tenho que conservar. Então, a minha célula N, ela continuará sendo N, ou seja, ela continuará tendo um conjunto de cromossomos. Ela continuará tendo um cromossomo número 1, um cromossomo número 2, um número 3 e por aí vai. Então, a meiose 2, nós falamos que ela é equacional, igualzinha à mitose. Ela conserva o número de cromossomos. A meiose 2 é equacional. E aí, nós formaremos o quê? 4 células N, tá bom? Igualzinho na mitose.
A meiose 1, como que ela ocorre? Lembrando que ela é reducional. Ela tem as fases iguais lá da mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Entretanto, na meiose, a gente tem um evento que gera variabilidade genética, que nós veremos agora, tá? Lá na prófase 1, lembra que na prófase a gente tem a organização dos cromossomos que eles começam a se condensar, né? Os cromossomos vão se organizar para serem divididos, eles vão então se condensando, a membrana do núcleo carioteca se desfaz, as fibras do fuso se formam, né? Os centríolos se duplicam. E aí nós temos em especial a formação de um fenômeno chamado permuta gênica ou crossing over. O que é isso? É simplesmente quando os nossos cromossomos que estão aos pares, você não herdou, por exemplo, voltando ao número 1, o cromossomo número 1 do seu pai, o cromossomo número 1 da sua mãe. Quando eles estão aos pares, olha aqui um parzinho de cromossomos. Esses cromossomos, simplesmente, como eles estão unidos, a gente chama eles de cromossomos homólogos, eles irão trocar um pedacinho da perninha deles. Vou destacar aqui para vocês. Observa aqui esse lugar que eu destaquei. Olha os cromossomos trocando um pedacinho da perninha deles. A gente chama isso de quiasma, formação de quiasma. Então, esses cromossomos homólogos, que são iguais, cromossomos iguais, eles podem realizar essa permuta de fragmentos, vamos dizer assim. Quando eles fazem essa troca de fragmentos, eles estão realizando o crossing over. E isso gera variabilidade genética. Olha só, troca de material genético gera variabilidade genética, vai gerar gametas diferentes depois, com mistura de material genético. Você está misturando o material de um cromossomo com outro cromossomo, certo? Esse fenômeno de permuta ou crossing over ocorre exclusivamente na meiose 1, na prófase 1. Observem aqui, ó, é na prófase 1. Isso cai em vestibular, tá? É exclusivo nessa fase. E aqui, ó, mais específico ainda para vocês observarem. Olha os cromossomos aqui. Deixa eu colocar de vermelho. Olha os cromossomos trocando aqui fragmentos um com o outro. Eles formam os quiasmas, essa troca de fragmentos, as perninhas, eles trocam as perninhas. Olha o finalzinho aqui, ó. Eu tenho o cromossomo azul com um pedacinho da perna do amarelo e eu tenho o cromossomo amarelo com um pedacinho da perna do azul. Isso faz com que os meus cromossomos fiquem diferentes, gera variabilidade genética. Isso é importantíssimo para que surjam novas características nas espécies com o passar de milhares de anos, né? E aí possibilite a evolução, né? E também permite aí que a gente tenha novas características, mesmo que não sejam vantajosas, elas vão aparecer na população, né? Através aí dessa permuta, essa variabilidade. Pode ser uma permuta para o bem e pode ser uma permuta, vamos dizer assim, para o mal, né? O que vai determinar isso aí é o acaso, tá bom? Tudo isso ocorre ao acaso. Então, isso ocorre na meiose 1, na prófase 1. Então, aconteceu lá na prófase 1, da meiose 1, o nosso crossing over, onde, lembrando que os cromossomos, eles se condensaram lá na prófase 1, tudo beleza, vai gerar variabilidade genética ali naquela etapa, e a gente vai para a metáfase 1. Sempre colocando o número 1, porque a gente está se referindo à meiose 1.
Aqui é tudo que a gente já conhece. O que acontece na metáfase 1? Os cromossomos irão para a placa equatorial, região equatorial da célula. Igualzinho a gente viu lá. Olha lá os cromossomos na região equatorial. Aqui os cromossomos estão na maior fase de condensação. Tá bom. Depois da metáfase vem a anáfase. O que acontece na anáfase? Nós já vimos. Vai ocorrer a separação dos cromossomos. Aqui na meiose 1, veja lá, nós temos a separação dos cromossomos. Lá na mitose a gente tinha a separação das cromátides. Então, na meiose 1, escreva no caderno. Meiose 1, anáfase 1, nós temos separação dos cromossomos homólogos. Então, as fibras do fuso encurta, puxa então os cromossomos homólogos. Separou tudo bonitinho? O que acontece no final do telófase 1? Citocinese, separação de quem? Olha lá, do citoplasma. Então, aqui vai separar o citoplasma, formo duas novas células. Só que essa foi a meiose 1, eu ainda tenho a meiose 2 para acontecer. Lembrando que aqui na meiose 1 foi reducional, porque eu reduzi ao meio o meu número de cromossomos. Agora sim, eu vou para a meiose 2. Agora eu vou conservar o meu número de cromossomos. Agora é equacional. As minhas células já são N. O que é N? Haploides. Agora elas vão continuar haploides. Eu vou conservar esse número. Então, agora a meiose 2 vai acontecer tudo o que acontecia lá na mitose. É igualzinho, mesma coisa. Bora ver? Acontece a prófase 2, nós estamos falando de meiose 2, uma divisão equacional. O que acontece na prófase? Os cromossomos se condensam, desfaz a membrana do núcleo, os centríolos se duplicam para formar a fibra do fuso, super semelhante à mitose. Acontece tudo o que acontecia lá. Depois, na metáfase, os cromossomos vão para a região equatorial da célula, para o meio da célula, forma a placa equatorial ou a placa metafásica. Depois a gente vai para a anáfase. Agora, quem vai ser puxado na anáfase? As cromátides irmãs. Olha aqui as cromátides irmãs sendo puxadas na anáfase 2. Então, na meiose 2, eu tenho as cromátides irmãs sendo puxadas para os polos da célula. Olha a diferença. Anáfase 1 puxa cromossomo homólogo. Anáfase 2 puxa cromátide irmã. Puxou, vamos finalizar. Telófase 2. O que acontece? Citocinese, forma a carioteca de novo, não é? A célula não se recompõe, os cromossomos eles descondensam, não precisa mais ficar condensado, né? Guarda esse cromossomo dentro do núcleo bonitinho e a célula volta ao normal. E olha aqui quantas células eu terei no final: 1, 2, 3, 4. Todas haploides com N cromossomos, certinho? Essa é a meiose. Muito tranquilo. Olha uma animaçãozinha linda da mitose e da meiose. Vamos ver. Olha só. Mitose. Essa é número 1 aqui. Ó, vamos lá. Uma célula se dividiu em duas. Meiose. Uma célula se dividiu em duas. Essas duas se dividem em 4. Aqui eu tinha 46 cromossomos, 46, 46. 46, 23, 23 na meiose, né? Então, mitose ocorre em células somáticas, meiose ocorre em células reprodutivas ou germinativas, tá bom? Aqui, tira print aí quem quiser para estudar, é o resumão. Aqui, outro resumão para quem quiser estudar. Quem quiser não, né? Vocês devem estudar. Pessoal, então agora bora para nossas questões, né? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que representa a associação correta entre o tipo de divisão celular e os processos que ocorrem durante a divisão. Mitose, produção de gametas, já está errado, gameta não é da mitose, é da meiose. Meiose, ocorrência de crossing over ou permutação na prófase 1. Opa!
Permutação crossover, meiose 1, prófase 1. Já tá bonita, hein? Meiose, número de células filhas ao fim do processo é o dobro do número de células mãe? É o dobro? São 4 vezes o número de célula mãe. Então, eu tenho 4 células filhas e não 2. Errado. Letra D, meiose, produção de células 2N após a meiose 1. Gente, a meiose 1 não é reducional, tá errado. Mitose, emparelhamento dos cromossomos homólogos na prófase. Na prófase tem isso? Na prófase não é a condensação dos cromossomos? Então, a resposta certa é a letra B. Número 2. Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide, ela é 2N, de 6 cromossomos. Ou seja, 2N igual a 6. E ela está em divisão. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Vejam que ocorreu a troca do que aqui, ó? Tá vendo que tem cromossomos com mistura de material genético? Eles não estão coloridos? Então, teve mistura de material genético, ó. Eu tenho um cromossomo roxo com a perninha verde, certo? Isso aqui já é a dica para você resolver. Teve mistura de material genético aqui. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Reposição de células mortas, isso aqui é mitose. Mitose tem troca de material genético? Não. Multiplicação celular assexuada? Mitose. Produção de células totipotentes são células tronco. Vai ser lá na mitose. Formação de células reprodutoras gameta, meiose, letra D. Se teve troca de material genético, é só na meiose que acontece isso, tá? E olha aqui os nossos cromossomos homólogos sendo puxados, né? Na mitose, a gente tem as cromátides sendo puxadas e não os cromossomos, né? 3. Sobre a divisão celular, é correto afirmar. Ao final da mitose, ocorre a redução da ploidia da célula. Redução? Não tem redução. Ploidia é número de cromossomos, tá? Mitose é equacional. B. Os gametas haploides são originados por meio da separação dos cromossomos homólogos que ocorre na meiose 1. Meiose 1 não é reducional? Onde eu separo lá na anáfase, eu puxo esses cromossomos homólogos na anáfase 1. Tá bonita, vamos ver. Letra C. A segregação dos cromossomos homólogos ocorre durante a mitose 1, originando gametas haploides. O que mitose tem a ver com gameta? Letra D. A meiose origina gametas haploides por meio da separação das cromátides irmãs. Cromátides irmãs é só lá no finalzinho da meiose. Se não tivesse a separação dos cromossomos homólogos, não aconteceria. O crossing over ocorre durante a mitose. O que crossing over tem a ver com mitose? Jamais. Crossing over é só na meiose, né? Então, letra B. Número 4. Uma célula animal foi analisada ao microscópio, o que permitiu visualizar 4 cromossomos duplicados se deslocando para cada um dos polos da célula. Sabendo que a ploidia do animal é 2N igual a 8, a célula analisada encontra-se em... Olha só, tinham 4 cromossomos duplicados, sendo que esses cromossomos estavam sendo puxados para os polos da célula. Se os cromossomos que estavam sendo puxados, já te falou o que está acontecendo. Quem é puxado é o cromossomo? Mitose puxa cromossomo? Não. Mitose puxa cromátide. Então, a gente já sabe que é meiose. E onde que puxa os cromossomos? Lá na anáfase 1. Pronto, resolvido. Agora essa. Entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Aponte. Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com 2 cromátides, encontra-se no equador da célula, em maior grau de condensação. É isso que acontece na metáfase. Letra B.
a célula mãe dá origem a 2 células filhas, tá? Com metade do número de cromossomos, de jeito nenhum. Ela é equacional, ela não reduz nada. A gente já achou errada, né? As células filhas são idênticas à mãe, sim. Ocorre nas células somáticas, sim. É um processo muito importante para o crescimento do organismo, sim. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima aula. Tchau!